Ontem fizemos a nossa festa maravilhosa do Dia das Mães aqui, correu tudo bem. Agradecemos a todos os que participaram, aqueles que puderam vir, os ausentes, mas que de alguma maneira contribuíram, e todos aqueles que não puderam vir, não puderam contribuir, mas que tão bem estão nos nossos corações. A nossa gratidão para todos, para todos. Vamos fazer a nossa leitura inicial e depois a nossa colega Luciana vai trazer um estudo hoje tão próprio para o dia de hoje, que é pelos caminhos. A música, não sou. A Mariana está abaixando já. Obrigada, Mariana. Então, a nossa colega Luciana vai trazer esse estudo que é pelos caminhos da maternidade. Nada tão próprio como este tema para o dia de hoje, que ela possa ser inspirada e a sua intuição esteja apurada para que possamos trazer e entender esses ensinamentos. Livro de Divaldo de Franco, pelo espírito de Joana de Anjos, Messe de Amor. E viverás. Estás extenuado, cansaço, dúvida, infortúnio. São as expressões que enlutam os teus lábios. Desencorajado pelos companheiros que abusaram das suas fontes generosas, da tua confiança pura, não te animas a encetar novas atividades. Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual. Entretanto, acreditas em abandono e não reages. Não ignores que a lâmina aguçada não é responsável pelos cortes que produz, mas entregas o instrumento da produção à ferrugem sem o necessário esforço de movimentá-lo em sentido edificante. Sempre podes recomeçar, amigo. Interioriza a busca da felicidade e descobre os tesouros de que podes dispor em favor dos outros. Teu cansaço é também o cansaço de muitos que te deixaram a sós. Tua dúvida é o resultado da aflição dos que fugiram do teu círculo. Teu infortúnio é a desesperação daqueles outros que se sobraram nas ondas encrespadas do testemunho. Não crês necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Renova-te primeiro aonde vives. Tens no reduto em que moras e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento. Vibra o verbo nos teus lábios, escorra a luz em teus olhos, movimente-se a força em tuas mãos, divida-se o amor em teu coração e distribuirás tesouros em favor dos que estão contigo. Sem que o saibas, és pedagogo para os outros aprendizes. Há consideração em redor dos teus passos. O carinho aguarda momento de falar-te. A alegria não é tua adversária. Vai àqueles que não podem vir até ti. Esquece as mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis das trocas que sustêm a vida em a natureza. Todos necessitamos de algo ou de alguém para galgar os degraus na vida da ascensão. Espírito algum se libertará da terra a caminho de um caminho do céu para pessoal gozo próprio. Não esqueças de que o bem que faz é o único trabalho que faz bem. E esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos,
que pode atingir o cerne da alma, libertando para o sacerdócio do surgimento do mundo. Encerrando a entrevista com o sacerdote que procurava confundi-lo, disse o mestre na parábola do samaritano: vai tu e faz o mesmo. Não abandones a oportunidade de ajudar, somente porque o cansaço, a dúvida e o infortúnio temam adquirir existência real para dominarem tua alma, estrangulando-a nos vigorosos tentáculos da aflição pessimista. Vence todo o mal e viverás. Edson, pode fazer a nossa oração, por favor. Bom dia a todos. Vamos nesse instante fazer nossa prece, recordando de Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que embalou Jesus em suas mãos e é hoje para nós o maior símbolo deste amor, desta confiança que todas as mães depositam na semente que surge no nascimento dos seus filhos. Essa confiança, essa doçura, esse amor que transcende as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, nossas limitações. Mas o olhar de mãe é o olhar que abençoa, que guia, que felicita e que sempre é repleto de esperança. É a esperança que este mundo inteiro precisa nesses dias atuais. Que essa esperança maior de confiar, mesmo quando tantas coisas nos parecem tão difíceis, onde as amarguras surgem, as limitações, as doenças, a fome, às vezes a solidão. Esta confiança do amor de mãe nos inspira a acreditar sempre, seguir sempre e abençoar sempre, onde quer que estivermos. E com essa alegria, nós pedimos aos benfeitores espirituais para que abençoe a nossa palestrante e abençoe a todos nós, para que possamos abrir nossos corações às sementes do Evangelho. Se conosco. Olha a altura do microfone, se está bom para você. Olá, pessoal, bom dia. Todo mundo ouvindo bem? Eu resolvi aproveitar, tomar uma aguinha, a prerrogativa de ser mãe e resolvi pagar um mico hoje. E arrastei o Javian, que é profissional, para vir comigo nessa. E ele topou. E então nós vamos cantar um pouquinho para começar hoje. Você lembra
flores de maio azuis e os seus cabelos vamos começar de novo. Vamos abaixar o violão. Abaixa um pouco o violão e vamos começar de novo. Tá mais alto. E quem souber, vem com a gente. Eu sei. Vamos lá. Sim. Aumentar o microfone? Posso aumentar o aumenta o microfone, abaixa. A gente não teve tempo de fazer esse ajuste. Zera tudo. Aí, eu acho que agora vai. Então, vamos. E também a gente tira no tom que a gente começou a desafinar. Então, vamos. Vamos de novo. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar mais de léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Agora à noite cansei de beber pra não envelhecer. Como se pudesse roubar das manhãs um lindo pôr do sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis, né? Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirve se você quiser. Basta você me calçar e eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo e se você quiser, basta você me calçar e eu aqueço o frio dos seus pés. Ai, linda, né, gente? Essa música, gravada pelo grupo Roupa Nova, em 1981, ela é uma composição de Nu Carvalho, Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós. É lindíssima. E eu sempre amei essa música. Achava ela brilhante, os acordes. É uma música difícil, né? A gente tentou tocar, mas é uma música difícil. E eu achava ela brilhante. Mas eu não concordava muito com a mensagem da música. Eu pensava assim, como assim? Você vai buscar flores de maio, você vai fazer tudo por uma pessoa e no final vai se conformar em ser um sapato velho? Como assim, pensava eu, na minha juventude, na minha inexperiência juvenil. O tempo foi passando, a vida tem som de ensinar, e ela me fez mãe. Quando ela me fez mãe, eu entendi a essência da música. Essa música bem que poderia ser a saga de uma mãe. Quando eles são pequenos, nós somos como os heróis. Nós podemos curar com um beijinho dor de barriga, dor de cabeça, cotovelo ralado, joelho estourado, pé cortado. A gente cura tudo com um beijinho e com aconchego. O tempo vai passando e a gente anda bem mais de 1000 léguas para buscar flores de maio, para batalhar a vida. A adolescência chega com suas exigências
e nós fazemos um elástico de nossas emoções para conseguir lidar com essa nova fase, com esse novo ciclo. Vem a juventude e léguas a gente anda para pagar o colégio, para comprar a roupa nova, para pagar o passeio, para pagar a faculdade. E nós estamos ali, não é? E como a gente bebe água da fonte. A gente bebe água da fonte para não envelhecer. Porque vem a vida adulta cheia dos seus atropelos, das suas dificuldades, e eles vão se relacionar com outras pessoas, e às vezes o coração partido, como diz a música, dói bem mais do que o joelho ralado, e nós bebemos água da fonte para não envelhecer, porque queremos ajudar com os netos, queremos ajudar a pagar a pós-graduação, queremos ajudar quando o emprego não vem, e ali nós continuamos tentando arregimentar forças para ajudá-los. E quando nós olhamos para aquelas mãezinhas que o cabelo pintou de prata e que o corpo já nos deu, eu tenho desafio, é falar até o fim sem chorar, e que o corpo já nos deu tudo que elas poderiam dar. A gente olha para elas e só de ouvir a voz já nos aquece o coração. Um telefonema, as histórias que elas possuem de nossas infâncias, a lembrança de quem fomos, de quem gostaríamos de ser, e as nossas histórias estão ali guardadas, aquele coração amoroso que aquece em nossa alma e o nosso coração. E quando elas se vão, viram estrelas, estrelas que continuam ainda, como a gente sabe, no plano espiritual, cuidando de nós, zelando por nós, de acordo com as condições que elas tenham. Essa música bem que poderia ser a saga de mamãe, não é mesmo? Quando a Nalu me pediu que eu viesse hoje trazer alguma coisa sobre maternidade, eu fui à internet ouvir o que as pessoas estavam falando, eu sempre faço isso, e ouvi uma palestra do Haroldo Dutra. E ele disse assim, eu acho a responsabilidade muito grande para mim, que sou um homem, falar sobre mãe. Eu falei, então para mim vai ser moleza. Não é. Falar sobre maternidade é muito complicado, porque é grande demais. E é tão grande que a gente fica com medo de assumir o risco de tentar apequenar em palavras. Mas como nós vivemos no mundo das palavras, nós precisamos tentar. Então, eu resolvi contar casos. E hoje é o que nós vamos fazer aqui. Contar casos, muitos casos. E a gente não nasce mãe. Por isso a gente vai falar da maternidade enquanto caminho. Eu me lembro, se me permitem, começar contando o caso da minha experiência pessoal, uma história muito interessante da minha avózinha paterna. Ela foi dada a casamento, e é dada mesmo, gente, porque naquela época se dava a filha em casamento. Ela foi dada a casamento logo que ela teve a menarca, e o primeiro filho veio, ela tinha 13 anos. Era uma criança. E o menino chorava, e por 2 vezes ela jogou o menino fora. Ela jogou fora, porque incomodava, ela queria dormir, ela queria brincar, e o menino reclamava, ela jogou o menino fora. E aquela menina que só queria dormir e brincar foi mãe de 16. Perdeu 6, e 10 ela pôde criar. Então, o tempo passou, e eu me lembro da minha vozinha tão carinhosa, ela morava em Curvelo, e os filhos dela moravam entre Montes Claros e Belo Horizonte, existiam muitos que moravam nessas cidades. E ela pegava aposentadoria todo mês e visitava filho por filho, para ver se estava tudo bem, para ver os netos. E ela se foi como uma estrela, como as mães que partem. E um dia, eu já era casada, tinha filhos, e eu adoeci, eu não estava conseguindo encontrar ainda o diagnóstico, e eu estava me sentindo muito mal. Eu não sou muito de chá, mas aquele dia eu resolvi preparar um chá. Resolvi. E fui procurar as ervas que eu iria fazer para esse chá. E nisso chamou na porta um amigo, esse amigo é muito especial, ele é um médium muito ostensivo, daqueles que olha e não sabe se a pessoa está encarnada ou desencarnada, ele é bem assim. E ele chegou lá em casa, sentou e está me olhando com aquele olhão dele.
E a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, escuta, quem é uma senhorinha baixinha, moreninha, com o cabelo preso de coque, assim, assado, com uma verruga perto do nariz? Eu pensei que eu tinha deixado alguma fotografia. Eu falei assim, é a minha avó paterna. Por quê? Tem uma foto aí? Ele falou, não, é porque ela está do seu lado, te ajudando a preparar o chá. E aí eu percebi que aquela menina que jogou fora o primeiro filho aprendeu a ser mãe. E é assim, quando a gente aprende a ser mãe, a gente não para de cuidar, nunca mais. Porque ser mãe é aprender a cuidar, né? E a maternidade é um curso que nós fazemos nessa escola da vida. Allan Kardec, na questão 582, ele pergunta assim, aqui está escrito paternidade, mas é porque nós vivemos na sociedade, né, que as palavras masculinas têm primazia, ele está se referindo a maternidade e paternidade como um todo, né, como o fato de ter filhos. Pode-se considerar como missão a paternidade? E ele responde assim, é sem contestação possível uma verdadeira missão, e ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensas o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, o homem no sentido de ser humano. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando aquela organização débil e delicada que torna propício a todas as impressões. Essa é a primeira parte da resposta e depois a gente vai ver a segunda. E nós, então, podemos entender que a maternidade é uma missão, é um curso na escola da vida que vai nos ensinar os caminhos da evolução, principalmente no que tange ao amor que é incondicional, ao amor que consegue ver as virtudes maiores que os defeitos. É o amor, segundo os espíritos, que mais nos dá um pálido reflexo do amor divino nas nossas vidas. E é muito interessante isso, porque na década de 2000, dos anos 2000, eu trabalhei como advogada no Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros. É um lugar onde você recebe adolescentes com problemas com a lei, né? Adolescentes que cometeram crimes, mas que nós chamamos lá no Brasil até os 18 anos de infração penal. E eles têm problema com a lei. Então, esses jovens ficavam ali como que reclusos, era um ambiente bem especial, porque os agentes socioeducativos, não eram policiais, não podiam usar armas, havia escola lá dentro, era um ambiente bem interessante. E eu fazia o atendimento jurídico a esses jovens. E era muito interessante que algumas mães vinham me procurar e falavam, doutora, não deixa ele sair. Lá fora eu o perco, eu não controlo, ele vai para a droga, ele vai para o crime, e aqui ele está bonito, doutora, ele está gordo, ele está comendo, ele está indo na escola, ele está fazendo teatro, doutora, não deixa ele sair. Eu falava, eu não posso, quando chega a hora de que ele preenche os requisitos, eu preciso dizer isso para o juiz. Mas o que eu quero destacar é que aquelas mães amavam tanto que elas abriam mão da presença dos filhos para que eles estivessem seguros. Aquelas mães sabiam que era melhor para aqueles filhos e preferiam vê-los ali do que vê-los pelas ruas, correndo risco de vida. E olha, eu me lembro de muitas mães, de muitas avós, pessoas que se submetiam à vergonha da revista para entrar naquele presídio, que era um certo presídio, para que não acontecesse de entrar coisas que não deveriam entrar naquele ambiente, as mulheres tinham que passar por um processo de agachamento. Se coloca um espelho no chão e nuas as mulheres precisam agachar. É uma situação muito difícil. Eles diziam, não vem, vó, eu não quero que você passe por isso. Mas elas iam. E eu conheci muitas mães, muitas avós, mas eu não me lembro de ter conhecido outros parentes. Eram elas que estavam lá. Algumas caminhavam léguas,
muitas léguas a pé, porque não tinha o dinheiro de pagar o ônibus. Nós já tínhamos até uma caixinha para pagar o ônibus de volta delas para casa, porque sabíamos que elas iriam a pé e voltariam a pé. Então, esse é um amor enorme. Interessante que Chico Xavier, ele disse que a maternidade, eu acho uma bela síntese, é um segredo entre a mulher e Deus. E quando perguntado o que ele gostaria de ser, se ele pudesse desde já programar a próxima reencarnação, todo mundo esperando uma resposta, né? De que ele seria alguém que detivesse poder, fama. Ele disse: meu irmão, eu queria ser mãe. Eu ia descer aqueles lugares mais sombrios, escolher aqueles espíritos muito sofredores, e eu iria amá-los tanto, tanto, que eles iriam mudar os seus destinos. Eu queria ser mãe. Esse era o desejo do nosso Chico. Mas nós não podemos esquecer que nós não estamos aqui discutindo as pessoas das mães, porque mães existem muitas. Assim como em um curso existem aqueles alunos que tiram só as melhores notas, existem aqueles que estão começando a entender o que é estudar e não se saem bem. Então, mães somos muitas e de muitos tipos, não queremos julgar nenhuma. Por isso nós estamos falando da maternidade enquanto caminho, enquanto oportunidade. E se a falta da mãe é um deserto nas nossas almas, o excesso de mãe pode ser um pântano perigoso para todos nós. E eu gostaria de pedir licença a vocês para ler umas páginas que o irmão X trouxe para nós no livro Contos dessa e Outra Vida, pela pena magnânima de Chico Xavier. Ele nos conta assim: e nós respingamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos que descansa na prateleira de Dona Silvéria Lima ao lermos enternecidamente a história do filho que ela própria escrevera. Então ela começa. 1941, outubro 16. Meu filho nasceu no dia 12. Sinto-me outra, que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, estou transformada, jubilosa. 18 de outubro, meu filho recebe o nome de Maurício, aos 6 dias de nascido. Parece um tesouro do céu nos meus braços. 20 de outubro, recomendei a Jorge trazer hoje um outro berço, um berço de vime, delicado, bonito, maior. O menino é bonito demais para dormir naquele berço de madeira que a gente tinha preparado. Ele reclamou um pouco, acho que está ficando sovina. Novembro de 1942, dia 11. Mauricinho adoeceu, sinto-me enlouquecer. Meu Deus, já fui a 6 médicos. 1943, dezembro, dia 15. O pediatra aconselhou-me deixar a amamentação e mandou Mauricinho largar a chupeta. Repetiu as instruções, anunciou solene que a educação deve começar cedo. Como assim? Essa é boa, eu sou mãe de Mauricinho, Mauricinho é meu filho e não me vem o doutor se intrometer. 1944, 13 de março. Mauricinho, tranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança, bobagem. Porém, o Jorge agastou-se comigo, por não repreendê-lo. Tentou explicar-me sobre reencarnação, assegurou que a criança é um espírito que já viveu em outras existências e que, de novo, no corpo precisa ser educado. Quase ri na cara do Jorge, coitado. 1946, 15 de março, Jorge admoestou-me com austeridade. Parecia meu avô querendo puxar minhas orelhas. Declarou que não estou agindo bem, acusou-me, tratou como se fosse responsável. Tenho a impressão de que ele é inimigo do filho. Queixou-se de mim, alegou que estou deixando Maurício crescer como um monstro. Ai, que palavra horrível, meu Deus! 1946, 15 de março. Isso já foi. 1948, 9 de abril.
Crise de Maurício. Quebrou as vidraças e os pratos, esperneou e, na birra, atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada e precisou ir para o hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Como assim? Coisa de criança. Ah, como estou infeliz. 1950, setembro, dia 5. A professora de Maurício veio lastimar. Moça neurastêmica, nervosa, eu, hein? Inventou faltas do meu menino. Pobre garoto, informou que não vai mantê-lo na escola. Mulher atrevida, disse a ela que a porta da rua é serventia da casa. 1952, 16 de maio. Maurício já foi expulso de 3 colégios. Coitadinho do meu inocentinho, sempre perseguido por todos. Será que ele só encontra compreensão e refúgio em meu coração? 1956, meu marido quer empregar nosso filho. Imagina, na casa de móveis, que loucura! Maurício com patrão. A gente tem o suficiente para ele viver em liberdade, sossego, sem precisar trabalhar. 1957, janeiro 14. Jorge está doente. O médico pediu que lhe evitemos de sabores, choques, participou-me que o coração dele está fraco e fastigado pela hipertensão. 1958, 6 de outubro. Jorge ficou irado porque exigi que ele comprasse um carro para o menino. Como assim? Acabou cedendo. 1959, julho 15. Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem, morreu apaixonado diante da violência com que o delegado policial intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Meu Deus! 1960, agosto 2. 2 mulheres com intenção de arrancar-me dinheiro disseram que o meu menino roubou joias dela. Como assim, velhacas e matrona? Mauricinho jamais faria isso. 1956, fevereiro de 2022. Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho, sempre a mesma arenga, Maurício na maconha, Maurício no furto, e agora velhos companheiros querem também acusá-lo. Meu Deus, não permitirei que o meu filho sofra. Nunca admitirei que ninguém levante a voz contra ele. Maurício nasceu livre e livre faz o que entender. Ele não é escravo de ninguém. Ah, como estou revoltada. Nesse ponto, terminam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali inerte, ensanguentado diante de nós, os amigos desencarnados que fomos chamados a prestar assistência. Acabara de ser assassinado pelo próprio filho, obsediado e sequioso de herança. Enquanto selecionávamos as últimas notícias do álbum singular, Maurício, em uma sala contígua, telefonava à polícia depois de haver armado habilmente a tese do suicídio. Desculpe por trazer esse caso tão forte nesse dia, mas maternidade também é um caminho de responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que recebemos, e o que Deus espera de nós é que tenhamos o amor que acolhe e a firmeza que educa. Então, a maternidade é, sem discussão, um caminho de educação. E o caminho é desafiador. O caminho da educação, ele é desafiador. Os espíritos respondem na segunda parte daquela questão que já vimos no início, que é a 582. Pode-se considerar como missão a paternidade, se lembram? Eles dizem assim: há muitos, no entanto, que cuidam de aprumar as árvores dos seus jardins e de fazê-las dar bons frutos em abundância, mais do que de formar o caráter de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão o sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, nós vemos que isso não é uma punição que nós vamos receber no plano espiritual, é um sofrimento que começa hoje. Nós começamos a colher esses frutos hoje, né? Então, é um caminho. E a criança que chega, lindinha, bilu-bilu, na nossa casa, é um espírito que pede socorro, me eduque. E nós precisamos estar atentos, e cada dia é mais difícil educar, não é? Cada dia é mais difícil educar em um mundo com tantos chamamentos, né? Que é tão fácil a gente se sentir impotente para fazer esse papel.
mas o coração materno não pode desistir. Porque é um segredo entre nós e Deus, como dizia Chico Xavier, e Ele nos dá no íntimo do nosso coração as condições para que a gente possa, errando e acertando, nunca deixar de tentar. Nunca deixar de tentar trazer aos filhos a necessária compreensão da vida, né? Se depois eles seguirem caminhos que não são os que nós gostaríamos, como diz a questão, nós fizemos tudo o que era possível, porque a nossa consciência sofre quando nós sabemos que não fizemos tudo o que era possível. Porque aqueles que amam governam a vida, já nos diz André Luiz. E se amamos, podemos governar a vida em sintonia com o Criador, né? E para amenizar, temos no livro Mensageiros, uma página lindíssima de André Luiz, que André Luiz conta para a gente, a história de Isidoro e de Isabel. Isabel, ela era viúva do Isidoro, né? Ela era mãe de 3 filhos e criava esses filhos na costura, né? Ela era costureira. E quando Isidoro estava ainda encarnado, eles construíram do lado um salão pequeno, um salão pequeno onde eles mantinham as atividades de um centro espírita. Então, tinha o estudo do Evangelho e tinha também as reuniões mediúnicas. O Isidoro desencarna e, no plano espiritual, ele passa, então, a administrar, né, a cuidar desse centro espírita do lado espiritual. E esse é um ponto de luz na crosta planetária, quando os trabalhadores que vêm de Nosso Solar e de outras colônias precisam realizar algum trabalho na Terra. Então, ali naquela cidade, a casinha humilde de Dona Isabel oferece para aquelas pessoas um refúgio para que vibracional para aqueles espíritos que chegam e para o trabalho mediúnico no dia aprazado, né? Então, nesse dia, está acontecendo o evangelho no lar daquela humilde família. Ela larga a máquina de costura, senta com os filhos e vai fazer ali a leitura do evangelho. E nos comentários vão e vem, a pequenininha, que tem mais ou menos uns 7 aninhos, pergunta para a mãe assim: mamãe, por que na casa de Dona Fulana eles comem 2 vezes, almoçam e jantam, e aqui em casa a gente come só uma vez? A minha irmãzinha me contou que quando o papai era vivo, nós também comíamos 2 vezes. Aí a mãe fala: filhinha, nós precisamos, né, agradecer a Deus a oportunidade de comer uma vez, e vai trazendo ali os pontos positivos, conversando com aquela criança. Mas o menino, que é um espírito diferente, de uma procedência mais difícil, porque recebemos em nossas casas espíritos diferenciados. Recebemos os Caíns e os Abéis, né? Que são os nossos irmãos em humanidade. Então, recebemos ali, naquele espaço de amor, todos esses espíritos. Então, aquele menino vira para a mãe e fala: mãe, qual é a sua definição para pobreza? Já pergunta ele, né? Desafiador. Aí ela fala: meu filho, a pobreza é uma oportunidade grande da gente aprender, da gente ter uma experiência de resistência, vai dizendo para ele, né? E ele fala: não, mãe, nós podemos voltar a comer 2 vezes, é só a senhora alugar aquele salão que a senhora faz de centro espírita para o nosso vizinho que está querendo alugar lá para fazer um depósito de imóveis. Ele tem uma loja de imóveis enorme e ele quer alugar o salão. E aí ela fala: não, enquanto respeitarmos a memória do seu pai, nós iremos continuar fazendo as atividades espirituais. E ali se estabelece uma questão, e a mãe é taxativa. Ela fala: olha, meu filho, quando você crescer e trabalhar, você pode ter casas de aluguel, pode alugar, pode fazer o que você quiser, mas aqui nessa casa nós iremos continuar as atividades espirituais. Olha a resistência dessa mãe diante da fome, e ela ter ali a firmeza, né? E vendo essa cena, André Luiz traz uma frase que eu gostaria de destacar. Ele diz assim: admirei profundamente aquela bondosa mulher
que se dirigia à filha mais velha como amiga, à filha mais nova como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Tá aí, né, gente, um exemplo para que a gente possa pensar, porque é muito interessante que falar sim é fácil. Então, eu me lembro muito dessa frase de Jesus, que ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Esse é um aprendizado para todos os dias dos caminhos educativos da maternidade. Eu costumo dizer lá em casa, eu falo, olha, meu filho, o meu compromisso com você não é te agradar, é te educar. E o não, ele é muito mais amor do que o sim, na maioria das vezes. Porque para falar o sim é fácil, o menino vai embora feliz, fica todo mundo alegre, né? Mas falar o não, você precisa ter coragem, sobretudo na adolescência. Você precisa dizer, não vai, é perigoso, não vou aceitar, não vai deixar. Ah, mas vai estar em todo mundo. Você não é todo mundo já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu que não é todo mundo. Então, você precisa ter muita força, muita coragem para ofertar o não. Precisa ter compromisso, precisa ter discernimento, precisa se comprometer com aquele amor para você ofertar o não. Então, é muita coragem que nós precisamos ter para ofertar o não. Não é mesmo? E cada mãe sabe a hora do não, sabe a hora do sim, né? Mas a maternidade é, sobremaneira, um caminho de aprendizado do amor. Que cada um está num ponto, mas é um caminho de aprendizado do amor. Porque a maternidade, ela não é algo biológico apenas. Existe a maternidade biológica também, mas a maternidade é um caminho amoroso, é uma forma de se comprometer com o outro. E então, a gente pode refletir que o corpo nos faz genitoras, só o coração nos faz mãe. Certa vez, um rapaz, ele descobriu que era adotado e estava muito triste, acabrunhado, e foi procurar o pastor da igreja dele. E disse, eu descobri que eu sou adotado e eu me sinto inferior aos meus irmãos, e aquela, né, questão. E aí o pastor vira para ele e fala assim, meu filho, todos nós somos adotados. Primeiramente, porque somos todos filhos de Deus. E segundo, porque os pais aprendem a nos amar todos os dias. É necessário aceitar, amar o filho todos os dias. Não é uma coisa assim, olhei, amei e é sempre assim. Não é? Então, nós somos adotados. Somos adotados pelos nossos pais todos os dias. Então, nós vamos descobrir que ser mãe não é apenas gerar, é amar. E eu trouxe aqui para as nossas meditações hoje um caso muito interessante de duas mulheres que estão no Evangelho. Eu trouxe aqui para a gente ver a fotinha aqui das cidades. Nós temos aí, né, o famoso mar da Galileia, Corazim, Cafarnaum, Magdala, Caná, Nazaré, Naim. Essa primeira personagem, ela é de uma cidade muito aprazível, cujo nome significa torre, observatório, algo que está acima, que olha. E o nome era Migdal. Migdal era a cidade que nós conhecemos hoje como Magdala. Era uma cidade muito próspera, portuária, e ali existiam muitos negócios, e era uma cidade muito rica, onde muitas moedas circulavam. E aquela mulher de nome Miriam, que posteriormente ficou conhecida por nós como Maria, era daquela cidade. Não temos grandes informações sobre aquela mulher, algumas passagens do Evangelho, mas principalmente nós temos um capítulo no livro Boa Nova, que fala um pouco da história dela, do encontro dela com Jesus, e é lindíssimo no livro Boa Nova do Irmão X. E tem também as palestras de Divaldo, que nos conta um pouco sobre a história dessa mulher. Divaldo conta que ela era de uma família não abastada, mas também não pobre,
E quando era criança ainda, uma vez foi a Jerusalém com os pais e ouvira dizer de um mestre, de um Messias que estaria vindo, né? Ela não entendeu muito, mas se interessou, antenou por aquele assunto. O tempo passou sobre o tempo e quando ela tinha 15 anos, ela já era uma linda mulher. Cabelos longos, caindo a cintura, cor de mel, cacheados, um rosto irrepreensível, um corpo escultural, chamava a atenção das mulheres, dos homens, porque tinha um brilho no olhar, uma inteligência, uma cuidade de inteligência. Então, certa feita, nessa idade, ela teria se enamorado de um homem que ela pensara que seria o amor e se entregar a esse homem. As circunstâncias, e esse homem a deixou depois de fruir o que ele queria, né, de satisfazer os seus desejos, ele a abandonou. E as circunstâncias desse abandono fez com que ela fosse também abandonada pela família, porque nós estamos falando de uma época onde a mulher, ela não tinha nenhuma, ela era como uma coisa naquela sociedade, ela era propriedade ou dos pais ou do marido, né? Então ela não tinha nenhuma possibilidade de estar naquela sociedade sem um marido, abandonada, sem a virgindade, sem o casamento e ainda ser respeitada. Nós estamos falando de um tempo em que os homens não podiam contemplar a face de uma mulher que era comprometida, né? Para a gente ter noção, por exemplo, o adultério, para o homem, era um ato repreensível, para a mulher, a pena de morte. Então, nós estamos falando de uma sociedade absolutamente desigual. A mulher só tinha relevância quando era mãe. Se ela não era mãe, se ela não tinha um marido, alguém que a respeitasse, ela não tinha nenhuma relevância. E Maria se viu naquela situação e ela passou, então, ser a rainha da noite em Magdala. Decidiu que iria ser diferente. Não iria ser uma prostituta comum, iria escolher os seus parceiros. E ela só escolhia os mais ricos. Tão bela era que príncipes vinham de longe para ter com ela um momento de prazer. E Maria, então, se tornou uma mulher muito rica, muito rica. Mas ela era também profundamente infeliz. Conta-se que, em determinados momentos, ela entrava em um processo de depressão tão grande que ela entrava para o quarto, ficava prostrada e não podia ter nenhum barulho em casa, e as servas tinham que tirar as sandálias para caminhar sem incomodá-la. E ela ficava ali dias naquele estado de prostração, sem aceitar nenhum alimento. Então, Maria passava por esses processos de sofrimento muito grande e dizia que ela era possuída por 7 demônios, porque ela oscilava o humor, né, entre altos e baixos. Certa vez, mas ela não se tornara uma mulher amarga, ruim. Ela era uma mulher que ajudava as pessoas, ela distribuía da riqueza que ela tinha. Certa vez, ela estava atravessando a rua em uma liteira, indo ter com um príncipe, uma pessoa muito importante, e um mendigo gritou: Senhora, senhora, me ajude, uma moeda, por favor, me dê uma moeda. E ela, então, abaixa o pano da liteira e pergunta para ele: por que você quer uma moeda? Aí ele fala: eu preciso atravessar, eu preciso pagar o barqueiro para ir a Cafarnaum, porque o Messias está lá e eu preciso ver o Messias. Ela diz: por que você quer ver o Messias? O que você espera dele? Ele abriu, então, a roupa e mostrou para ela o corpo coberto de pústulas e disse: eu preciso que ele me cure a lepra. E mostrou para ela, então, ali, as chagas abertas em sua pele. Ela jogou a moeda e, quando jogava a moeda, ela disse: então vá e pergunte ao seu Messias se ele também cura as lepras da alma. Voltou para casa, chegou em casa, entrou novamente naquele seu estado de prostração que ela sempre ficava. Os criados, as servas, pressentiram que iria ser um momento de dificuldade, e Maria, então, entrou no estado de prostração. Ali pelas tantas,
alguém batia na porta, e batia com um cajado, bem forte, causando um grande distúrbio ali naquela vila tão bela. E aí o mordomo abriu a porta e falou: o que queres? Que barulho é esse? Ele falou: eu preciso ver a senhora. Não, a senhora não recebe ninguém. Hoje ela já dispensou altas pessoas, príncipes, dispensou vários homens famosos. Vai atender você, o mendigo? Ele: não, eu preciso ver a senhora, ela me espera. Eu sei que ela me espera, ela precisa de mim. Então, aquele homem, achando uma brecha naquela conversa, entrou correndo casa afora e corre daqui, corre dali, achou a porta do quarto e entrou e viu Maria no leito. E ele então chegou, abriu o pano que cobria, né, a cama, o leito, e disse: Senhora, eu vim para te dizer, ele cura as lepras da alma, sim. Olha, Senhora, e abriu a roupa e mostrou para ela o corpo totalmente curado. Não tinha mais nenhuma marca daquelas que ele tinha anteriormente. Então, ela olhou para aquele homem, muito desanimada. Ele vai atender a mim? Ele é uma autoridade, ele é um profeta. Vai, Senhora, eu já ouvi falando com prostitutas, com pessoas de má vida, ele vai te atender, venha. E arrancando a mulher da cama, mandou que ele vestisse e já ordenou que buscasse o barqueiro. E em poucos instantes estava Maria no barco indo para Cafarnaum. O vento, as ondas, o barulho da natureza fez com que ela acordasse. Então Maria volta e percebe o que está acontecendo com mais vivacidade. Quando ela chega a Cafarnaum, ele está na casinha de Pedro, a entardecer, a praia bela, marula de ondas naquelas pedras brancas. Ela olha por um raio de luz e vê o semblante do Cristo. Ela tem medo de entrar, mas aquele homem empurra: entra, Senhora. E quando ela, enfim, abre a porta e entra, ela é recebida com um sorriso. E a sua alma é tomada de tanta emoção que ela diz: Rabone, Rabone, que quer dizer mestre, mestre querido. E se ajoelha aos seus pés, ele diz: Maria. Ela se assusta: como assim? Ele sabe o meu nome. E ele, então, percebendo que ela assustara, diz: ergo bono pastor sum. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. A relação do Cristo conosco é pessoal. E ela diz então: se sabes quem eu sou, sabes que eu sou uma mulher que vende prazeres, sabe que eu não valho nada. Então ele diz: não, Maria, você pode contemplar pela janela aquelas ruínas. Veja as flores, Maria, que nascem nas ruínas. As ruínas são as almas humanas, sempre se sentindo assim tão destruídas pelos processos de culpa. As flores são as nossas esperanças em Deus. Foque nas flores, Maria. O que seria do mundo sem as mães que sustentam a vida no silêncio, amordaçada, sem voz? O que seria do mundo sem o carinho delas? Então, ela solta um grito de dor. Jesus havia tocado em sua dor mais profunda. E ela diz então: desgraçada de mim, que não posso ser mãe. Já tive o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a graça de ser mãe. Deus nunca me premiou com a maternidade. Então, ele diz a ela: Maria, eu não estou falando disso. Quem você acha que tem mais amor? Aquelas que somente amam as flores de sua carne ou aquelas que sabem dar amor aos filhos de outras mães, aos filhos do Calvário, Maria? A todos aqueles que sofrem, ela entendera, em sua mente passar ali naquele momento um filme de todas as pessoas sofredoras que ela conhecia, e ela então entender a mensagem. Ele diz, quando ela está conversando, Pedro passa por detrás de Jesus e olha para aquela cena com um olhar de reprimenda. Ela sente a reprimenda e resolve então sair. E ele ainda diz para ela: vai, filha, vai e ama. Maria chega em casa diferente. Ela resolve distribuir tudo o que tem. E ela vai jogando pela janela e o boato corre. E a prostituta
de Magdala enlouqueceu, está doando tudo que tem, e ela doa tudo. Reserva-se apenas o vaso de alabastro com que ela lavaria os pés do Cristo no famoso banquete de Naim, e o vestido com o qual ela veria perdido a virgindade, segundo nos conta Divaldo. E vai. E a partir daí, Maria segue o Cristo, e ela atende as pequenas crianças que se perdem dos pais, ela começa a atender os leprosos, os sofredores, ajuda a preparar os alimentos, e depois desse dia, vemos uma linda mulher de beleza peregrina atendendo a todos quando o mestre estava em suas pregações. Ela segue Jesus. E ela segue também Jesus naquele transe difícil do Calvário. Ela o vê atravessando a rua chicoteado. Ela é uma das mulheres piedosas que suportam de perto o coração de Maria trespassado por uma espada de dor. Maria está ali e é ela que nos traz a notícia maravilhosa da ressurreição naquele domingo, depois que o Cristo vitorioso volta para nos dizer que a vida continua sempre, que nunca cessa. Maria de Magdala é a portadora da notícia mais feliz que a humanidade teria, a de que vamos viver para sempre. Quando o Cristo se vai, ela se vê sozinha, porque ninguém queria sua companhia mais. Quem iria levá-la? O seu passado era muito pesado. Então ela pede o último que sai, Pedro, me leva contigo. Ele diz, não posso, Maria, és mulher, você sabe. Ela compreendendo aquela advertência, fica ali na praia de Cafarnaum, sozinha, até que vê um magote de pessoas vindo pela estrada e tocando a matraca. Era exigido dos leprosos que tocassem a matraca para que todos aqueles que estivessem passando e pudessem ver que pelo barulho da matraca, sairiam de perto para que não pegasse a lepra. Então, aqueles leprosos vinham. Maria, naquela hora, tinha fome. Encontrando com aquelas pessoas, ela perguntou, onde vão? Eles disseram, viemos aqui a Cafarnaum para encontrar com Jesus, porque Jesus, ele pode nos curar. Ela, então, disse, não está mais. Ele foi assassinado, mataram o nosso mestre. E ela vê naqueles homens a tristeza, o desencanto, mas ela se propõe a contar para eles sobre Jesus. E ela conta para eles sobre a palavra, sobre a boa nova, sobre todas as belezas que Jesus havia feito. E eles, então, experimentam uma leveza e uma felicidade. Ela os acompanha para o Vale dos Leprosos, para onde eles precisam ir depois desse momento. As autoridades assim exigiam. E durante 10 anos, Maria, todas as tardes, sobe em um palanque improvisado e fala da boa nova para aqueles corações. E ela diz assim, vocês, os leprosos, têm a oportunidade de espiar na carne, ela não usava essa palavra, né? De sentir na carne as dores da alma, até um dia em que ela vê que a lepra também lhe brindara o coração. Então ela diz, nós, os leprosos, e ela deseja, mais uma vez, quando percebe que a morte está chegando, encontrar Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava ali em Éfeso. E ela, então, resolve caminhar até lá. A estrada é longa, todos advertem que ela não vá, mas ela persiste na caminhada. E ela, então, quando está chegando próximo a Éfeso, ela não sente mais o corpo e desfalece, falando João, Maria, e as pessoas, então, entendendo que ela se referia a Maria de Nazaré e a João, evangelista, levam ela até a casinha, mas ela não vê mais com os olhos da carne. Quando ela desencarna, ela se sente leve, e novamente se revê na praia de Cafarnaum, e do mar vem vindo uma estrela muito brilhante que toma o semblante humano. É Jesus que vinha e diz a ela, filha, amastes, entendestes com o que é amar os filhos do Calvário, fostes fiel até o fim, vem,
aqui estou para te buscar. E Maria vai gloriosa nos braços do Mestre, como nos informa Humberto de Campos em Boa Nova, porque a maternidade não é um caminho biológico, é um caminho de amor, é um caminho do coração. E para terminar, nós gostaríamos de ter mais tempo para falar sobre a nossa segunda personagem, que não poderia ser outra senão a doce Maria de Nazaré. Aquela que apenas com 15 anos de idade, nós temos poucas informações dela na Bíblia, nos 4 evangelhos canônicos, apenas 7 falas que ela dirige aos outros e 8 falas que são dirigidas a elas. Quem contou isso foi Simão Pedro Lima, e nós não temos muitas informações. Nós temos maiores informações sobre ela no Corão, né? No islamismo, existe um capítulo destinado a Maria e o outro destinado a seus pais, e também no Evangelho Apócrifo de Tiago. Nós temos informação, que é chamado de Livro da Infância de Maria, que é um livro que não é tido como evangelho, mas é tido como um livro que narra a infância de Maria. E ele nos conta que Maria sempre fora uma criança virtuosa. Quando ela nasce, os pais dela, aos 3 anos, levam ela para que ela seja uma criança do templo. Ela cresce, então, no templo, ela aprende a lei de Moisés, ela é um espírito que sempre teve essa preparação. Nós não teremos tempo de falar muito sobre isso, mas quando ela atinge 12 anos, que seria a idade que ela voltaria para casa, ela já é órfã, segundo Tiago. Então, é feito ali uma reunião, e José, que era um dos anciãos do templo, ele recebe Maria como esposa, né? E ela é ali uma jovem de 15, 16 anos, quando ela dá para o anjo Gabriel a resposta mais corajosa que uma mulher poderia dar. Porque nós estamos olhando para uma menina de 15 anos naquela região, ela conhecia as profecias, e ela sabia que aquela anunciação de Gabriel não era um título de glamour. Ela sabia que era um convite a um árduo serviço. E ela então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Essa é a resposta dos gigantes. Maria recebe Jesus e o cria com graça e beleza. E ela não é uma mãe omissa que não entende nada, porque nós podemos ver em vários momentos do Evangelho, quando ela o repreende por ter ficado conversando com os doutores da lei e ter perdido dos pais, ela diz: estávamos aflitos. Era a mãe. Ela estava educando, ela estava fazendo o papel educativo, né? Quando ela vai ao templo pedir ajuda para que o menino pudesse estudar, é a mãe, né? Quando chegamos às bodas de Caná, ela provavelmente já era viúva, porque ela acompanhava Jesus e não tem nenhuma citação de José. Ela disse, então, para o filho: o vinho acabou. E ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Entrou aqui, saiu aqui. De vez em quando a gente é assim, né? Ela chama os servos, dá para ver que era um casamento onde ela tinha ali uma ascendência. Ela chama os servos e diz: faça tudo o que ele mandar. Saiu. Ela sabia que ele ia obedecer, né? A mãe estava falando: não é a sua hora, mas eu sou a mãe. E ela sabia o que ele podia fazer, dada a intimidade que ela tinha com o filho, né? Maria acompanha todo o processo de Jesus, ali do sofrimento. Quando ela leva o menino pequeno ao templo, que mostra para Simeão e Ana, Simeão diz: o seu filho virá para a queda de muitos. E quanto a ti, mulher, uma espada trespassará o seu peito. Quando ela recebe Jesus, segundo Humberto de Campos, o livro Lázaro Redivivo, descido da cruz, ela então se lembra da espada de dor trespassando-lhe o peito. E ela mais uma vez reafirma: eis aqui a sua serva, faça de mim segundo a tua vontade. Ela, então, segue com João, segundo a recomendação de Jesus, mais tarde, quando João ganha de um amigo romano essa casinha, que é aberta à visitação lá em Éfeso. Essa é a casinha onde Maria partiu. E ali ela passa a atender
ela passa a atender todos aqueles que a buscavam. É ela que conta para Paulo sobre a vida de Jesus, sobre a infância. E é ela a fonte primeira de pesquisa de Lucas, que vai escrever o Evangelho. Ela que conta as histórias como mãe. Ela não se tornou uma pregadora, ela não se tornou uma divulgadora do Evangelho, porque a missão dela era ser mãe. E essa ela fez até o fim. E no livro Boa Nova, já vou encerrar, e no livro Boa Nova, quando ela estava um certo dia, começaram as perseguições aos discípulos, e ela recebera, então, o nome de Mãe Santíssima por um daqueles mendigos, aquelas pessoas, os caminheiros que a buscavam, e a casinha ficou conhecida como Casa da Mãe Santíssima. Essa não foi um apelido da igreja, esse foi um apelido dado pelos primeiros cristãos, que chamavam-na de mãezinha. E um belo dia, quando ela estava ali sozinha, porque João ficava, né, pelo mundo pregando, e ela sabendo das perseguições que as pessoas sofriam pelo nome do filho dela, ela então senta lá fora, olhando a tarde, já estava escurecendo, e ela começa a orar, né, por essas pessoas. Ela vê se aproximar um caminheiro. Ela então estava ali um pouco melancólica, e ele começa a dialogar com ela, e ela percebe que não é ela que está consolando, mas ele que está trazendo consolo para ela. Aquela voz, ela resolveu fitá-lo de mais perto, ele ofertou-lhe as mãos, ela viu então as chagas das mãos, e disse, meu filho, as chagas que te fizeram. E ela levanta-se então, para ajoelhar-se aos pés, reconhecendo a grandeza do filho que ela tivera. Ele não deixa, ele a sustenta e diz, não, mãe, vou conseguir sem chorar até o fim. E diz, não, mãe. E ele, o Cristo planetário, se ajoelha aos pés daquela que lhe fora mãe na vida. Ele que disseram que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, prescindiu de tudo, mas não prescindiu de uma mãe. Então, nesse momento em que nós homenageamos as mães, gostaríamos de ficar com a imagem do Cristo, representando todos os filhos, de joelhos aos pés daquela que lhe foi mãe na terra, de joelhos aos pés do Espírito que reencarnou e tudo suportou para lhe ser a mãe amorosa. Que nós possamos nesse dia elevar os nossos corações em gratidão a esse Espírito a quem podemos agradecer em nome de todas as mães da Terra. Muito obrigada, desculpa o tempo que eu passei. Muito obrigada. Que bom, não foi, não? Ótimo, não foi? Muito bom. Nossa gratidão. Falar da maternidade, acho que é o tema mais grandioso que pode existir. Falar de maternidade é falar um universo que conhecemos e aquele que desconhecemos. É um tema sem fim, mas com uma profundidade e que nos toca a todos. Em algum momento não há ninguém que não reflita, a questão da mãe. A maternidade é algo muito sensível. Obrigado. Temos alguns anúncios, hoje temos o almoço. Esperamos que vocês participem. Quem puder não ficar, possa levar. E aqueles que ficarem, sejam todos bem-vindos. Precisamos da vossa participação. Está muito gostoso de Alice, você tem aqueles docinhos para vender para a ajuda para as crianças? Não? Só por encomenda hoje. Ok. Só quem já encomendou. Tá bom. Tem um chapéu lá na frente. Tá bom. Para vender. Chapéu da festa. Ok.
Eu só queria completar com uma pequena frase que, em homenagem às nossas mães, que fala: quem tem mãe tem tudo, e quem não tem mãe, nada tem. A Silma vai fazer a nossa oração, ela vai trazer também um poema, então fica encerrada a nossa palestra e que a nossa gratidão para todos e que no próximo domingo sejamos outra vez agraciados com estas maravilhas que nos faz crescer e refletir. Obrigado a todos. Vamos agradecer a Deus por aqui estarmos neste dia em que celebramos o amor. Celebramos o amor de Maria. Celebramos o amor de mãe. Tu és flor. Tu és a flor que exala o perfume do mais belo e sublime amor. Tu és a flor que abraça nas horas de dor. Tu és a eterna beleza que se pode imaginar. Tu és a flor da justiça que nunca se cansa e sempre se encanta. Tu és o hoje, o amanhã a florescer. Tu és a verdade, coragem a caminhar firme. Tu és o luar que brilha e cativa o viajor. Tu és o pássaro que canta e alegra os corações a consolar a dor. Tu és pureza que encanta e suaviza. Tu és o ar fresco a soprar e trazer alívio para um momento oportuno que parece não ter fim. Tu és riqueza, nobreza sem palavras, mas que traz consigo a singeleza. Tu és sempre e sempre será o amor de grandeza de um ser escolhido por Deus para a tarefa sublime de ser mãe. Tu és amor, tu és flor, tu és vento suave na natureza, tu és a escolhida, tu és mãe. Amém.